Eu sei que essa pergunta pode ser repentina, mas você sabe quantos polímeros tem nessa foto? Bom, eu entendo se você achar essa pergunta estranha ou desinteressante. Pra ser sincero, há um tempo atrás eu também não me importava com a resposta dessa pergunta. Para entender direito o porquê de eu me interessar agora, vamos voltar cerca de 7 meses no tempo. Esse é o meu grupo. Eu, Alexandre, Bernardo, Emanuel, Lucas e Samara. Eu e esses 5 amigos somos 6 estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e estamos no nosso primeiro ano do curso de Engenharia. 7 meses atrás, nosso professor de Química Laboratorial propôs que eu e meu grupo fizéssemos um vídeo voltado ao ensino de Química sobre qualquer tema que quiséssemos. E bom, depois de muito tempo pensando, eu e meu grupo decidimos que falar sobre polímeros seria nada mais do que perfeito. Pelo menos para nós 6, a matéria de polímeros lá no ensino médio era aquela que nós decorávamos alguns fatos, mas nunca nos aprofundamos de fato, como as matérias mais clássicas, como por exemplo atomística ou eletroquímica. Mas se você parar para pensar bem, os polímeros estão em todos os lugares. Se você agora mesmo olhar ao seu redor, você vai ver que você está cercado, muito provavelmente, de objetos que envolvem polímeros. Nessa foto, por exemplo, só nessa foto do bebê já tem muitos. Os cabelos do bebê e da mulher são feitos de polímeros. A fralda do bebê, tanto o plástico da fralda em si como a substância que absorve a urina, tem polímeros. O recipiente, a tampa e o bico da mamadeira são feitos cada um de um tipo de plástico que, adivinha, é um tipo de polímero. Até as unhas deles são feitas de polímeros. Eu com certeza poderia me estender quase que infinitamente tentando listar todos os tipos de polímeros que estão envolvidos nessa foto. Ainda mais se não fosse uma foto que se resumisse simplesmente a uma mãe amamentando um bebê. E é por essa versatilidade que nosso grupo escolheu falar sobre polímeros. E como nós pretendemos fazer isso? Nós vamos hoje mostrar 4 experimentos caseiros que envolvem os polímeros e destrinchar o máximo possível a ciência por trás deles. E bom, quando a gente pensa em polímeros, a primeira coisa que a gente pensa é nos plásticos. Peraí. Quando a gente pensa em polímeros, a primeira coisa que a gente pensa é o que são polímeros. Bem, polímeros são macromoléculas compostas por dezenas de milhares de unidades repetitivas denominadas meros, ligadas entre si por ligações covalentes. A palavra polímero se origina do grego poli, muitos, meros, partes. De modo geral, as características específicas de cada polímero dependem da estrutura dos seus meros. Assim, possuem diversas aplicações por englobarem diversos compostos. Eles podem ser formados por adição ou por condensação. No primeiro caso, temos um único monômero que apresenta uma ligação π, e o processo ocorre justamente na quebra da ligação π e na formação de duas ligações simples entre os meros. Um exemplo de polímero de adição é o poliestireno, o polímero da categoria dos plásticos, cuja reação de polimerização está sendo mostrada no vídeo. No segundo caso, temos 2 monômeros distintos que reagem eliminando uma molécula, geralmente é a água. Um exemplo de polímero formado por condensação, que está sendo mostrado no vídeo agora, é o polietileno tereflato. Que nome lindo, hein? Mas calma, não se assuste, é o popular PET. Isso mesmo, o PET das garrafas plásticas. Sabendo que diferentes monômeros conferem diferentes propriedades, podemos estudar e verificar diversos fenômenos, como a vulcanização da borracha, processo que consiste na adição de enxofre à estrutura do polímero a fim de aumentar sua resistência. Bem, agora que a gente conversou um pouco melhor sobre polímeros, eu vou deixar meus amigos mostrarem com mais detalhes o estudo de outros fenômenos para vocês. Então, voltando... Quando a gente pensa em polímeros, a primeira coisa que a gente pensa é nos plásticos. E, por isso, o primeiro experimento que vamos fazer hoje é a experiência do plástico de batata. Bom, eu não entendo muito do assunto, mas eu tenho um amigo que é especialista nisso. Eu vou dar uma ligada nele pra pedir uma ajuda. Alô, Emanuel? Alô? Gabriel? Você pode me dar uma ajuda aqui com os plásticos de batata? Posso sim. Obrigado, cara. É o seguinte, volta e meia me param na rua e me perguntam: Emanuel, qual o segredo para fazer plástico de batata? Eu paro e respondo: batata. Mas antes de entender por que batata, vamos relembrar o conceito de plástico. Plástico é um material orgânico obtido a partir da síntese de polímeros. Ele costuma ser maleável de acordo com a aplicação de ou pressão ou calor. Voltando à batata. A batata é rica em amido. E o amido é composto por 2 polímeros naturais: a amilose e a amilopectina. Além da batata, a gente vai precisar de outros ingredientes. Então eu vou listar tudo aqui que a gente precisa para chegar no experimento já com tudo. Primeiro, são 4 batatas.
Depois disso, um pouco de água, então vinagre e finalmente glicerina. E agora vamos ver o que vai precisar no procedimento em si. Primeiramente, queremos separar o amido do resto da batata. Para isso, começa cortando as 4 batatas. E o motivo dessa etapa é simples: não queimar o teu liquidificador. Então, você vai misturar um pouco de água para ajudar na batida do liquidificador e também facilitar a extração do amido. Não precisa se preocupar com a quantidade exata de água, porque a quantidade em si não é tão importante nessa hora. Depois que tu cortou e colocou a água, pode botar para bater. Depois de batido, a gente fica com essa papa aí. A gente precisa filtrar ela. No caso, a gente usou um pano de prato mesmo, como uma espécie de coador. Você espreme de cima para baixo, passando só o líquido de interesse que contém o amido, que é o que a gente quer. Então, esse pote de vidro a gente vai deixar parado, descansando, sem mexer, para esperar o amido decantar para o fundo do recipiente. 1 hora depois... Podemos ver 2 fases. A de cima a gente descarta, e a de baixo, essa pasta branca, é justamente o amido que a gente está buscando. Com calma, então, você vai despejando o líquido que está por cima, deixando no fundo do recipiente a pasta que a gente quer. É hora de ir então para o fogo. Numa frigideira, coloque umas colheres de amido. Meio copo de água para dar uma diluída, 4 colheres de sopa de vinagre e mais 4 colheres de sopa de glicerina. Finalmente, vai misturando com fogo baixo. Agita a mistura constantemente até pegar consistência parecida com o slime. Então, a gente coloca numa forma e deixa descansando por 1 semana. E no final, a gente vai ter esse lindo plástico que vocês estão vendo aí. Vocês viram aí que o plástico de batata não deu muito certo. Eu, como especialista em batata, cometi um erro proposital, com um intuito puramente didático. Vamos então interpretar os erros que aconteceram a partir dos resultados que a gente obteve. Os momentos que podiam dar errado durante o experimento eram 2. Primeiro, foi na separação do amido, e segundo, foi no tratamento do amido com vinagre e glicerina. Vamos entender cada um deles para ver onde podia estar relacionado o problema. Resolver o primeiro é fácil. Na hora de decantar, a gente deixou o recipiente parado tempo demais. Isso ressecou o amido e talvez tenha mudado alguma propriedade que a gente não tenha certeza. Então, agora, a gente cronometrou exatos 20 minutos. Suficiente para decantar sem endurecer, ficando uma pasta cremosa. Comparando com a primeira vez, dá para perceber que é muito mais fácil de colocar o amido na frigideira também. Não precisou raspar com faca nem nada. O segundo já não é tão simples assim. A gente vai precisar entender o que cada um dos ingredientes está fazendo durante o tratamento do amido. Para isso, vamos olhar para os polímeros que formam o amido, a amilose e a amilopectina. A amilose possui uma macromolécula comprida e linear, em que as cadeias conseguem ficar organizadas lado a lado, interagindo uma com as outras. Já a amilopectina possui uma cadeia ramificada, volumosa e que atrapalham a formação do plástico, devido ao impedimento espacial. O tratamento, então, é justamente transformar a amilopectina em amilose, ou seja, diminuir as ramificações presentes no amido. Os meros dos polímeros são conectados por ligações glicosídicas. Essas ligações, que você está vendo aí, destacadas em vermelho, podem sofrer hidrólise. Esse processo é favorecido em meio ácido. Um ácido que a gente precisou usar, então, é justamente o ácido acético, que é um ácido brando presente no vinagre. Ele vai fazer um ataque tanto na amilopectina quanto na amilose. Mas o ataque na amilopectina é muito mais evidente. Porque ela sofre o ataque mais facilmente devido a fatores cinéticos,
E outro é porque quando eu quebro a cadeia da amilopectina, eu estou diminuindo o número de ramificações. Enquanto, quando eu quebro a cadeia da amilose, eu quebro uma cadeia linear, e ela continua sendo linear, que é o intuito dessa transformação. Já a glicerina atua como agente plasticizante. As cadeias poliméricas do amido possuem grupos funcionais polares, de forma que haja uma forte interação intermolecular entre as diferentes cadeias. A glicerina, ou seja, o glicerol, que é essa molécula que você está vendo aí, também é muito polar e pequena. Ela consegue, então, penetrar entre essas cadeias e intermediar a interação delas, criando assim um espaço vazio ao afastar duas cadeias diferentes. Vou mostrar para vocês uma animação que ajuda a entender o papel do plasticizante em uma cadeia polimérica. Primeiramente, sem o agente plasticizante, a gente vê que o material fica muito rígido. Com a atuação do plasticizante, as cadeias se afastam, gera espaço vazio. Não só ela vai diminuir a interação, como ela também vai impedir que as cadeias lineares se encaixem perfeitamente. Daí, no resfriamento do plástico, ele não vai conseguir se cristalizar. Se ele conseguisse se cristalizar, ele ficaria muito frágil e quebradiço, que não é o resultado final que a gente está esperando. Voltando ao resultado da primeira tentativa, a gente ficou com um plástico rasgado e quebradiço. Esses rasgos indicam uma estrutura polimérica rígida, indicando uma possível falta de glicerina. Colocando então menos amido e mantendo a quantidade de glicerina e de ácido acético, a gente espera um plástico maleável e o material final fica muito mais flexível. Então, na segunda tentativa, colocamos apenas 2 colheres de amido, meio copo de água, 4 colheres de vinagre, 4 colheres de glicerina, corante alimentício rosa e agitamos a mistura até atingir a consistência de geleca novamente. Então, foi só espalhar numa forma, ou num prato no caso, e deixar para secar durante uma semana. E o resultado final foi esse. Vamos então presenciar uma cena do cotidiano, que ilustra e demonstra uma aplicação do plástico de batata. É com você, Alexandre. Caramba, gente. Nossa, esse jantar rendeu muito. Meu Deus, eu tô muito cheio, muito cheio. Nossa, passando mal. Nossa, pena que sobrou uma bisnaguinha, né? Nossa, mas tipo, pode estar sem tampa. E eu não queria usar plástico filme porque mata as tartarugas, não é mesmo? Sabe? Nossa, só sobrou esse plástico aqui. Biodegradável. E agora, a contextualização para o próximo experimento, eu não sei se vai colar. Mas uma coisa eu tenho certeza que cola. A cola de leite. Agora imagina se a gente conseguisse fazer uma cola a partir do leite. Isso mesmo, é possível fazer uma cola a partir de leite e vinagre e hoje a gente vai te ensinar como. Bom, como a gente pode ver, nós adicionamos um pouco de vinagre a esse copo de leite e estamos agitando bastante para os reagentes se misturarem bem. Mas vamos entender o que é que está acontecendo aqui quando a gente mistura o vinagre com o leite. Bom, primeiro a gente tem que entender que o leite é uma emulsão de água e gordura e o agente emulsificante é uma proteína chamada caseína. E essa proteína,
ela está presente no formato de micelas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E essas micelas são compostas por gordura e pela proteína caseína que está ao redor dessas micelas. Essas micelas conseguem se dissolver na parte aquosa justamente porque a proteína caseína tem propriedades emulsificantes. Então, quando a gente adiciona vinagre, nós estamos fornecendo um meio ácido, e esse meio ácido vai desnaturar nossa proteína e vai acabar quebrando a emulsão. E uma vez que a emulsão está quebrada, a parte aquosa meio que se separa da parte de gordura, e quando a gente filtra essa mistura, boa parte da fase aquosa passa pelo filtro, e o que fica retido no filtro é majoritariamente constituído por gordura, pouca parte de água e também pela proteína caseína. E não é mostrado no vídeo, mas a gente adiciona bicarbonato de sódio a essa mistura final, tanto para neutralizar o ácido, tanto para formar o caseinato de sódio. E o caseinato de sódio que vai ter as propriedades aderentes de fato. E bom, agora que a gente já entende o que é a nossa cola, a gente vai entender por que é que ela consegue colar as coisas. Vamos entender primeiro que as superfícies que a gente quer colar têm microporosidades. E quando a gente deposita essa cola, ela vai preenchendo essas porosidades, e quando o restinho de água evapora, fica apenas um resíduo que está conectando as duas superfícies, e assim elas estão coladas. A gente fez alguns testes, por exemplo, colando esses 2 pedaços de papelão. Também testamos com 2 pedaços de papel e também com 2 pedaços grandes de isopor. Nós conectamos eles com a cola, e quando a gente levanta um deles, os 2 que já estão bem colados são levantados juntos. E bom, a gente conseguiu resultados satisfatórios com essa cola, então nós podemos considerar que ela foi um sucesso. Então, agora a gente aprendeu um pouco mais sobre polímeros naturais no caso da cola de leite. Só que agora eu queria saber um pouquinho mais sobre polímeros sintéticos no caso do hidrogel. Só que para isso eu vou ligar para um amigo meu, que é especialista no assunto, para ele explicar um pouco mais. Então aqui a gente integra por partes, fez essa substituição aqui. Alô? Oi, Gabriel. Oi, Samara, tudo bem? Você tá com tempo livre para falar um pouco mais sobre hidrogel? Você topa? Não, tô com tempo livre sim, beleza. Hidrogel? Tá, beleza, ok. Até mais. Você já parou para pensar como as fraldas funcionam? Como é que os bebês não ficam molhados? Bom, dentro dessas fraldas existe uma substância que ao tato se parece muito com algodão, e adivinha só, é um polímero. Essa substância é o poliacrilato de sódio, mais conhecido como PAS também, ou mais popularmente como hidrogel ou floxgel. Essa substância é um polímero superabsorvente. Isso significa que uma pequena quantidade dele consegue absorver uma quantidade absurda de água sem deixar o meio dele ficar molhado. Você duvida? Vem comigo. Nessa experiência, nós vamos mostrar quão poderoso o hidrogel é quando o quesito é a absorção de água. Primeiro, nós vamos retirar com muito cuidado o hidrogel dentro da fralda e colocar dentro de um outro recipiente. Tome cuidado para fazer isso com a mão limpa porque, como eu disse, é um polímero superabsorvente, ou seja, vai tentar absorver todo o líquido que vir pela frente. Isso também significa que você não pode comer esse negócio, porque adivinha, é um polímero superabsorvente, e eu garanto que comer isso não vai ser uma experiência agradável. Voltando do hidrogel, vamos colocar bem pouco dentro de um pote com mod de volume e vamos pesar o conjunto, lembrando que a tara da balança estava calibrada com base no pote vazio. 6 gramas, pronto. Agora, vamos adicionar pouco a pouco água e ver até quando ele vai absorver. Enquanto o meu eu vai adicionando água ao hidrogel, vamos entender como ele funciona. O nome oficial do hidrogel é poliacrilato de sódio. Isso significa que a molécula dessa substância é formada por várias moléculazinhas de acrilato de sódio ligadas entre si, ou seja,
em cada monômero, isto é, em cada molécula que compõe a estrutura do polímero, podemos dizer que é um sal de sódio, o que nos permite concluir que há uma grande quantidade de ligações iônicas envolvidas. Tendo isso em vista, podemos considerar o hidrogel como uma espécie de sal muito grande. Nós sabemos também que uma das propriedades dos sais é a pressão osmótica. Quando dois meios diferentes possuem concentrações diferentes do mesmo sal, a natureza vai tentar agir de forma a tentar igualar as concentrações nos dois meios. Então, quando nós pensamos no hidrogel, podemos pensar que há dois meios distintos. O hidrogel em si, com uma concentração alta de sal, e o ar atmosférico. E, pelo princípio da pressão osmótica, a natureza vai tentar diluir o hidrogel, que está sendo interpretado como uma solução concentrada de composto iônico, até que a concentração na mistura e no ar seja a mesma. O que acontece é que no ar, a concentração de sal é zero, ou seja, por mais que a natureza tente diluir o hidrogel, as concentrações nunca iriam se igualar. Isso quer dizer que a absorção de água é infinita? É claro que não. A partir do momento em que o hidrogel começa a absorver água, ele inicia um fenômeno chamado entumecimento. Esse fenômeno consiste basicamente na expansão da substância à medida que a absorção acontece. É por isso que nossa amostra está crescendo tanto. Esse fenômeno é comparável a encher uma bexiga. Quando enchemos uma bexiga, à medida que a bexiga cresce, a força exercida pelo plástico para fazer a bexiga voltar ao normal aumenta, até chegarem no limite, que é quando a bexiga estoura. Do mesmo modo, existe uma força interna associada ao entumecimento do hidrogel. A diferença é que, nesse caso, o hidrogel não estoura, mas chega no limite em que sua pressão de entumecimento consegue segurar a água dentro de sua estrutura. Esse ponto é chamado de ponto de saturação, e é nele que o hidrogel para de absorver água. Como você pode ver, nós chegamos ao limite do nosso recipiente, mas aparentemente, ao que parece, nós não chegamos ao ponto de saturação do hidrogel ainda. O fato de nós termos colocado esse tanto absurdo de água e o ponto de saturação ainda não ter sido atingido, nos trouxe a seguinte pergunta: será que o ponto de saturação realmente ainda não foi atingido? Porque nós colocamos um ponto absurdo de lá de água e pode ser que entre as pequenas partes, entre os espaços vazios do hidrogel, alguma água esteja presa ou que a água esteja presa no fundo do copo e por isso ela não esteja saindo para fora. Pode ser que o ponto de saturação não tenha sido atingido faz tempo. Bom, para responder essa pergunta, nós tiramos todo o hidrogel daquele copo e colocamos numa tigela, como essa aqui. E com a ajuda de muitas mãos e muitos garfos e muitas colheres, para não deixar o hidrogel escapar da tigela, nós seguramos o hidrogel e viramos a tigela de um lado e viramos a tigela para o outro, chegamos até a virar de cabeça para baixo, mas nenhum pingo de água escorreu. Nós tentamos depois misturar o hidrogel para ver se a água não estava presa no meio, mexer um pouquinho, depois virar de cabeça para baixo de novo, mas de novo, nem um pouco de água escorreu. Isso nos respondeu que, na verdade, o ponto de saturação realmente ainda não havia sido atingido. Bom, como nós chegamos ao limite do recipiente e o ponto de saturação ainda não foi atingido, nós não vamos conseguir calcular o coeficiente de absorção máximo do hidrogel. Nós vamos conseguir somente calcular um limite inferior desse número. Bom, no final do processo, a balança acusava 587 gramas de massa contra 6 gramas do início do experimento, quando o hidrogel estava seco. Isso quer dizer que o hidrogel absorveu ao todo 581 gramas, ou seja, 581 ml de água. Bom, dividido por 6 gramas de água, isso dá mais de 96 ml de água por grama de hidrogel absorvido, o que é um número bastante alto. Não é à toa que essa substância é também útil em muitos outros setores. Além das fraldas, por exemplo, o PAS também é utilizado na agronomia. Quando misturada com a terra, o solo consegue reter melhor a umidade, o que garante ao vegetal uma maior facilidade para absorver os nutrientes. Dos plásticos das fraldas de bebês, vemos que os polímeros realmente conseguem aparecer de todas as formas no nosso cotidiano, na indústria, no mercado, na agronomia, de todas as formas. Mas se tem um contexto em que os polímeros aparecem que ficou realmente famoso, até mesmo entre as crianças e adolescentes, provavelmente é o contexto que vamos ver agora.
Existe uma lenda que diz que certa pessoa, gostava tanto dessa experiência que fez uma banheira só dessa experiência. É isso mesmo, nós vamos ver agora a experiência do slime. Bom, eu também não entendo muito desse assunto, mas eu tenho um amigo que é especialista em slime. Deixa eu dar uma ligada aqui pra ele, para pedir uma ajuda para explicar sobre o slime. Nossa, interessante isso. Nunca tinha parado pra pensar. Meu Deus, que molécula estranha é essa? Nossa. Eita. Ué, tá me ligando? Estranho. Alô? Alô? Alexandre? Isso, tá falando com ele. Opa, você pode me dar uma ajudinha aqui com os slimes? Especialista em slime, isso, exatamente. O que? Era pra hoje o vídeo? Tá, não. Pode deixar que eu dar um jeito. Pode deixar. Opa, obrigado, viu? Tchau. Hora de gravar slime. O principal conceito que está associado a essa próxima experiência é o conceito de ligações cruzadas, que vão ser as ligações formadas entre as cadeias poliméricas. E bom, o exemplo mais clássico que nós podemos encontrar é a vulcanização de elastômeros, em especial a vulcanização da borracha. Então, para entender melhor o processo de vulcanização, nós precisamos entender de que é constituída a borracha natural. E bom, a borracha natural é basicamente constituída dessa macromolécula aí, do poliisopreno, que vem da reação de polimerização do isopreno. Como nós usamos apenas um monômero, ele se configura como um polímero de adição. E bom, o resultado é essa borracha mais maleável aí, que não é a borracha que a gente está familiarizado, né? Bom, para a borracha que a gente está mais familiarizado, o processo é de vulcanização. Bom, vamos pegar a borracha natural, na sua forma de macromolécula majoritariamente, e vamos adicionar enxofre. E bom, o resultado vai ser essa estrutura aí. Basicamente, o que aconteceu foi a formação dessas ligações representadas em preto. Elas que vão ser as ligações cruzadas. E elas vão ser responsáveis por frear as moléculas, digamos assim. Essas ligações vão impedir, de certa forma, a movimentação das moléculas, o que torna a estrutura mais rígida. E só fazendo um comparativo, essa seria a estrutura da borracha natural sem a presença das ligações cruzadas. E o resultado é essa borracha mais maleável aí. Porém, com a presença de enxofre, nós formamos essas ligações em preto e o resultado é a borracha que a gente já conhece. Aquela borracha bem rígida, né? E a mesma ideia vai acontecer com o polímero da cola e o bórax. Mas para entender isso, vamos entender de que é constituída a cola branca. Bom, a primeira coisa que vem é a reação de polimerização que acontece no acetato de vinila. Bom, vai ter essa reação de polimerização formando poliacetato de vinila. Como nós usamos também apenas um monômero, uma reação é um polímero de adição. E bom, depois disso, o poliacetato de vinila ele vai sofrer hidrólise, formando o poliálcool vinílico. E a mesma coisa vai acontecer, a mesma coisa que acontecia com a borracha natural vai acontecer com a cola branca e com o bórax. Se nós não colocarmos uma quantidade de bórax, de certa forma, alta, não vai ter tanta presença de ligação cruzada assim. E o resultado é uma estrutura mais maleável. Porém, quando a gente adiciona mais bórax, a gente vai notar que as ligações cruzadas vão aparecer. E elas estão representadas por estes asteriscos, que vão ser as ligações de hidrogênio que vão se formar entre o bórax e as macromoléculas de cola. Bom, com as ligações cruzadas, como a gente já viu, na vulcanização da borracha, ela aumenta a rigidez do composto como um todo. E o que acontece é uma estrutura mais rígida. Consequentemente, a diferença que existe entre bolinhas elásticas e entre o slime é basicamente a quantidade de bórax. Quanto mais bórax, mais ligações cruzadas, mais rígida a estrutura. Então, vamos ver isso na prática. Inicialmente, separaram-se os reagentes da reação: cola branca,
tetaborato de potássio e água. E foram feitas 2 tentativas para se fabricar as bolinhas elásticas. Primeiramente foram diluídos 10 ml de tetaborato de sódio em 100 ml de água. Após isso foi feita uma outra mistura de 50% em volume de água e cola branca. Com essas 2 misturas em mãos, foi feita a transferência da primeira mistura a essa segunda. E bom, a mistura final foi agitada. E finalmente, depois da agitação, foi possível observar nitidamente 2 fases distintas, uma mais líquida e uma outra com aspecto de fluido não newtoniano. Esta última foi separada e foi esperado para secagem. E bom, o seu aspecto final era de uma geleca mesmo, com uma grande viscosidade e maleabilidade, não rígida o suficiente para formar uma bolinha elástica. Bom, para a segunda tentativa, os procedimentos foram praticamente iguais aos anteriores. As diferenças foram o aumento do volume de 10 ml de bórax para 15 ml de bórax. Além disso, aumentou-se o tempo de agitação da mistura de bórax em água para uma maior dissolução. E o sólido final foi mais rígido que o primeiro, porém ainda não tão rígido para a fabricação das bolinhas elásticas. Após as 2 tentativas principais, o experimento foi repetido para 20 ml de tetaborato de potássio. E o que se pôde observar foram cristais de bórax não dissolvidos presentes na mistura final, o que indica a saturação do bórax. E bom, o resultado final mostrou uma rigidez considerável, mas uma elasticidade abaixo do que se estava esperando. Agora, para o slime em si, o mesmo procedimento foi repetido, porém dessa vez a gente utilizou muito menos bórax, cerca de 4 gramas. E bom, o resultado final foi de um sólido extremamente pegajoso, muito maleável e pouco quebradiço, como era de se esperar. Finalmente, depois do término de todas as experiências, foi possível observar o quanto a quantidade de bórax influencia no aspecto do sólido final. Quanto menos bórax adicionado, menor o número de ligações cruzadas e maior o aspecto do sólido final de geleca mesmo. Então a gente pode observar o quão determinante as ligações cruzadas são para o sólido final. Bom, depois de estudar um pouco sobre esses 4 experimentos, do plástico de batata, da cola de leite, da análise do hidrogel, do funcionamento dele e da produção de slime, eu acho que, já que você já tem um pouco mais de informação sobre os polímeros e suas utilidades, eu acho que você já está pronto para que eu liste para você todas as utilidades que o ser humano já descobriu até hoje para polímeros. Deixa eu só pegar minha lista aqui rapidão para não esquecer de nenhum item. Vamos aqui minha lista, vou ler ela para começar a ler, né? Bom, vou começar. 2000 anos depois. Além de ser o princípio de funcionamento básico dos cartuchos das impressoras 3D em geral. Bom, brincadeiras à parte, nós vemos que o mundo dos polímeros é realmente amplo. Se numa foto simples como essa, de um ambiente familiar, uma mãe amamentando seu bebê, os polímeros já aparecem vastamente, imagine você no mundo real, em que
nós temos aí todas as aplicações de indústria, de mercado que o humano já inventou para os polímeros, sem falar nas aplicações que o ser humano ainda não conheceu. Bom, eu e o Grupo 1 agradecemos a sua atenção nesse vídeo e nós esperamos do fundo do coração que você tenha desenvolvido um pouco mais de interesse sobre esse tema. Agora, se você me dá licença, eu vou fazer uns experimentos com polímeros. Fala pessoal, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esquece de dar o like aqui embaixo, compartilha com todos os seus amigos. E bom, eu sei que tem muita gente aí que está assistindo que não é inscrito no canal ainda, então também se inscreve aqui em cima. E eu não sei se você sabe, mas ultimamente o YouTube deu um problema, que ele só tá mandando vídeo para quem ativou o sininho, então também não esquece de ativar o sininho aqui embaixo, beleza? Até mais!